Olá, sejam muito bem-vindos à continuação da série Grunt vs Gulp. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no terceiro episódio da série, a gente vai falar sobre o Gulp. Bom, vamos começar pelo site. Em gulpjs.com você vai ter acesso a toda a documentação e também a lista de plugins. Tá, pessoal? É uma quantidade de plugins bem grande, tá? São 2.250 plugins, né? Claro que é menos que o Grunt, mas ainda assim é uma quantidade bem suficiente para você montar o build da forma como você imaginar. Tá certo? O processo de instalação, ele também é super simples e funciona mais ou menos da mesma forma como a gente fez com o Grunt, tá? Então eu vou ter que ter o Node.js instalado e aí eu vou usar o Node Package Manager da seguinte forma: eu vou fazer um npm install -g de global, né? Gulp CLI, que é o Command Line Interface, é o que vai permitir que você use Gulp no teu terminal. Depois a gente faz um Gulp, o npm install Gulp, né, --save dev para acrescentar ele como dependência de desenvolvimento no teu projeto. Tá bom? Na sequência, né, se você quiser verificar essa instalação, ó, gulp --version, e aí você tem acesso tanto à versão, né, do CLI quanto à local. Ok? Então, feito o processo de instalação, a gente vai partir para a criação do Gulp File JS, tá bom? Que é essencial, né? Se eu vier aqui e digitar apenas Gulp, ele vai dizer, olha, no Gulp File found, tá certo? Então, o Gulp File essencialmente é uma aplicação escrita, né, em JavaScript, né, que roda no Node, tá certo? Então, para quem está acostumado a desenvolver para Node, vai se sentir super à vontade. É isso, aliás, que torna o Gulp muito diferente. É um dos aspectos, como a gente viu no episódio 1, tá? É um dos aspectos que tornam o Gulp extremamente diferente do Grunt, é o que dá flexibilidade ao Gulp. Tá? Então a gente já começa fazendo um var gulp. Olha só, então eu vou criar, vamos criar aqui o arquivo, ó, gulpfile.js, tá bom? Na sequência a gente vai fazer então, ó, var gulp é igual a require, né? Vou importar o módulo gulp, tá bom, pessoal? Na sequência, eu vou fazer o seguinte: gulp task, olha lá, default, certo? Você pode dar o nome que você quiser, você pode ter a quantidade de tasks que você quiser. É até legal que você tenha tasks, né, com uma granularidade menor. Eu já vi muita gente fazendo tasks muito grandes, né? Por exemplo, a task de produção, a task de desenvolvimento inteira, né? E só que isso aí te deixa um pouco inflexível quando você quiser variar a forma como o teu workflow vai executar, tá certo? Às vezes você quer executar um passo a menos, um passo a mais, e aí facilita, né, ter uma granularidade maior, tá certo? Bom, o básico é isso aqui, tá? Acabei de criar uma task chamada default, e aí, se eu digitar gulp de novo, ele vai executar essa task default. Como ela não tem nada, né, não vai acontecer absolutamente nada. Tá certo? Muito bem. Bom, vamos começar então a criar a nossa distribuição, tá certo? A ideia é a mesma que a gente fez, né, com o Grunt, onde a gente começou a montar em cima daquele projeto, né, que a gente veio desenvolvendo lá na série de AngularJS. Né, a gente montou uma distribuição então em cima dele, executando os passos mais comuns, né, de se ver num build, tá certo? Então, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou limpar arquivos deixados pelo processo de distribuição anterior, usando um clean, né? Vou verificar a qualidade usando um JS Hint, vou concatenar os arquivos, minificar os arquivos, né? Copiar alguns recursos necessários, tá certo? E aí, esse workflow vai ser feito todo no Gulp, tá? Então, a gente vai explorando plugin a plugin, passo a passo. Vamos começar com o JS Hint, tá certo? Então, eu vou lá na página agora do Gulp, olha só, se eu digitar JS Hint, então a gente vai fazer o mesmo processo. Ó. Eu entro aqui, vejo, né, mais detalhes sobre esse plugin, e você repara que sempre tem, olha só, a forma de instalação, tá certo? Então, ó, basta vir aqui, né, instalar, e aí na sequência, né, deixa ele instalando ali, a gente vai começar a fazer o processo todo de configuração. Então olha só, JS, né, var JS Hint é igual a require, e aí basta a gente importar então, ó, o gulp JS Hint, tá? Que já deve ter essa altura do campeonato ter sido instalado, tá aqui, tá bom? Muito bem. Na sequência, ó, eu posso criar uma task, e aí você dá o nome que você quiser,
né? Se você quiser chamar também de JS-Hint, não tem problema, tá certo? E aí você especifica então como ela deve funcionar, né? Então eu passo, né, uma função e aqui eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho que ler arquivos de algum lugar, tá certo? Então, assim como lá no Grunt, deixa eu abrir o Grunt File aqui, ó. Assim como no Grunt a gente tinha essa ideia do source, tá vendo? Ó, nos plugins, lembra? Ó, o JS-Hint aqui, ó. Eu especifico o source. No Gulp eu tenho um negócio chamado Gulp Source, tá certo? No Gulp Source eu posso especificar, né, aonde estão os arquivos que eu quero ler. Então, eles estão em JS, asterisco, 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 JS, tá certo? Show de bola, até aí tudo bem. Tá? Mas como é que eu conecto, como é que eu ligo isso aqui com a análise que o JS-Hint vai fazer? Bom, isso é um readable string, tá certo? É aqui que começa a aparecer, tá, os conceitos do Node, que é muito interessante que a gente conheça para que o Gulp se torne uma boa ferramenta, uma ferramenta que a gente domina, tá certo? Então, uma vez que eu leia, tá certo? Que eu tenha a possibilidade de ler esse string, eu posso fazer um pipe diretamente, tá, com o JS-Hint para que ele analise meu código. Eu não preciso levar isso para um arquivo intermediário, tá, que seria um pouco do processo que o Grunt faria caso precisasse fazer, não nesse caso porque aí ele vai ler diretamente, tá? Mas, por exemplo, eu vou concatenar, eu vou jogar para um arquivo, tá, muitas vezes temporário, depois eu vou ler desse arquivo e levar para outro, que nesse caso está minificado. Tá certo? É aqui que o Gulp se sobressai, porque eu não preciso necessariamente fazer esse I/O, eu posso fazer isso em memória, né? E para isso eu estou usando a API de string do Node, tá certo? Então isso aqui é um readable string, eu estou fazendo um pipe e levando para o JS-Hint. Tá certo? Muito bem. Na sequência, eu vou fazer um outro pipe, tá? Eu vou gravar um vídeo depois na série sobre Node.js, tá falando só sobre string, então eu recomendo que depois você dê uma olhada, tá bom? Eu vou fazer um outro pipe e vou levar para o JS-Hint Reporter, tá? Isso aqui, inclusive, é legal a gente ver que tem não só um tipo de reporter, mas tem outros também. Você pode baixar módulos separados que vão mostrar isso de um jeito diferente, tá certo? Eu vou usar aqui o default, tá? Tem um default, tá certo? E aí, então, eu vou ler de JS asterisco JS, eu vou enviar isso para o JS-Hint e depois eu vou renderizar um report. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Fácil? Bom, vou converter essa minha task default, né, no seguinte, tá? Toda task ela pode ter uma coisa chamada dependência. Se eu quiser rodar uma task antes dessa, por exemplo, eu posso fazer isso aqui e dizer, né, que a task default roda antes da task JS-Hint, tá? Mas depois a gente vai explorar essa ideia. Então eu posso criar uma task default que vai ser similar ao que a gente fez no Grunt File com uma task, por exemplo, de produção, em que eu vou dizendo quais são os passos a serem seguidos. Aqui eu posso fazer assim também e já dizer o seguinte, ó, roda o JS-Hint, depois a gente vai fazer outro, né, o copy, né, roda o copy, tá bom? Então, na sequência, a gente tem uma opção também, que é o seguinte, olha, eu vou fazer um return disso aqui, tá? Pelo seguinte, desse string, porque eu quero que essa task se comporte de forma assíncrona, tá bom? Se a gente não retornar nada, tá? O Gulp faz com que isso seja síncrono. Quando tiver duas, tá? Vai ficar mais clara essa ideia, tá bom? Então eu vou fazer um return para que ela se comporte de forma síncrona, tá bom? Eu posso voltar tanto um string, quanto uma promise, quanto executar um callback, que eu vou mostrar também, tá bom? Para torná-la síncrona. Então, vou rodar dessa forma, olha só. Clear. Aí eu posso fazer só Gulp, posso fazer Gulp JS-Hint, posso fazer Gulp Default. Você que sabe, vamos fazer só Gulp por enquanto. Tá? Então repara que rodou aqui, ó, JS-Hint em 111 milissegundos. Tá bom? Então eu já estou analisando e aí vamos introduzir um probleminha aqui para a gente ver se o negócio funciona mesmo. Né? Ó, tirei um ponto e vírgula, rodei de novo, ele falou, ó, tá faltando um ponto e vírgula, né, na linha 1, coloquei de volta. E aí você já está analisando o teu código. Você pode passar outras opções, mas eu recomendo que você estude quais são essas opções para ver se são interessantes, né, para o teu projeto. Show? Fácil, né? Tudo bem. Vamos agora para o Uglify. O Uglify é talvez uma task um pouquinho maior, porque a gente vai ter que fazer um concat junto, tá? Então, eu vou começar, né, criando a minha task. Olha lá, task
eu vou chamar de uglify mesmo, tá certo? Function. Qual o objetivo aqui? O objetivo é pegar todos esses JS, tá bom? E convertê-los, eu já fiz isso aqui no processo anterior, olha lá, num arquivo só com tudo minificado, tá bom? Essa é a intenção nesse momento, tá? Tudo bem. Para isso, eu vou ter que fazer, obviamente, olha lá, um gulp source, né? Eu vou ter que ler todos os meus arquivos JS, olha lá, asterisco.js, né? E fazer alguma coisa com eles, tá bom? Então, eu vou começar bem passo a passo, né, para a gente ver qual é a ideia. Bom, se eu pegar isso desse jeito, tá? Pipe, e eu posso levar os arquivos para outro lugar, tá? Então, eu posso fazer um gulp.dest, de destination, tá certo? E aí eu vou dizer, dist/js, só para mostrar um exemplo, né? Ponto e vírgula. Se eu rodar isso desse jeito, eu estou lendo daqui e levando para lá, né, que é um writable string. Se eu executar, né, na verdade eu tenho que colocar ele aqui também, ó, uglify, né? Agora já tenho duas tasks, certo? Você vai ver que ele copiou, olha só, todas as pastas e todos os arquivos que estavam no JS para o dist, tá bom? Ficou uma bagunça, né? Ele copiou tudo só com esse comando. Tá certo? Isso já me leva até, né, a ideia de fazer um clean, senão realmente vai ficar uma bagunça, né? Então, vou criar uma task de clean, agora você já deve estar pegando a ideia, né? Para isso, eu preciso de um plugin para limpar, tem vários, né? Tem vários. Eu posso usar, olha só, require gulp clean, tem outros, tá? Tem o del, tá certo? Então, você vai ver aqui, ó, que eu tenho o gulp. Ó, você vê como tem vários, né? Olha lá, gulp clean. Clean JSON, clean dest. Nossa, tem vários aqui. Deixa eu entrar direto nele, ó. npm gulp clean. Mais fácil. Tá aqui. Tá? Então, mesma coisa, né? Eu vou instalar, tá certo? Ó, npm install gulp clean, né? E aí, enquanto está instalando, eu já trouxe ele para cá, e aí eu consigo dizer o seguinte, olha, faça o seguinte, e cuidado com esse plugin, porque ele pode apagar, né, coisas que você não deseja, né? Então, qual é o source que eu quero deletar? É o dist, né? Faço um pipe, e agora eu faço um clean, tá certo? Simples, né? Lembra que eu falei que tinha uma ideia de dependência? Antes do uglify eu quero limpar. É aqui que eu vou usar. Ó. Então, quem já mexeu com Ant, né, nos bons tempos do Java, né, a coisa de 15 anos atrás, o Ant estava muito na moda. Ainda está, né, mas muita gente usa. Então você podia fazer exatamente essa ideia, né, de dizer, olha, eu tenho tasks dependentes. Tá? Então vai rodar o clean antes do uglify. Você vê que eu nem precisei declarar aqui embaixo. Poderia, tá? Mas nem precisei. Né? Muito bem. Então, se eu fizer somente um gulp clean, né, você vê que ele já apagou aqui todo o diretório dist, tá certo? E agora, quando eu faço só um gulp, né, você vê que ele roda o clean, aqui ó, antes de executar o uglify. Só que você vê que o JS hint não está nem aí, né? O hint rodou sozinho, tá certo? Porque é tudo assíncrono, tá bom, pessoal? Então aqui foi uma forma de sincronizar os dois. Mas o JS hint que não participa desse processo, né, que não tem essa dependência, rodou antes, tá bom? Olha lá, o JS hint começou aqui, acabou aqui, o clean começou e acabou, né, e o uglify começou, tá certo? Um pouquinho antes do JS hint acabar, né, e depois ele finalizou, tá bom? Depois eu explico porque o default está solto aqui embaixo, tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, a ideia agora não é ter os arquivos desse jeito. Concorda comigo? Que a gente quer concatenar para depois uglificar, tá? Eu vou fazer os dois processos. Então, var concat, eu vou fazer um require gulp concat, tá certo? O concat
ele nem sempre é necessário, tá? Já que o Uglify também pode fazer esse trabalho, ou pode deixar já próximo de uma concatenação, porque lá no Gulp, no Grunt, quer dizer, é interessante porque a gente vai ter uma etapa intermediária. Eu vou chegar aqui, primeiro concatenar, juntar num script só para depois uglificar, tá? Talvez facilite um pouco o processo, mas aqui como está tudo em memória, né, talvez seja mais fácil. Então, entre esses dois, entre ler e gravar, eu posso ter uma etapa em que eu vá, ó lá, pipe, concat, e eu vou dizer, por exemplo, que eu vou concatenar em scripts.js. Tá certo? Vamos rodar. Sei que eu estou rodando tudo sempre, né? Olha o dist que eu acabei criando agora, ó. Tá vendo? Todos os scripts juntos, né? Então, olha a diferença então dessa task aqui de concat para a task do grunt que a gente criou. Ó. Essencialmente está fazendo isso, né? Tá vendo que tem o lib aqui também, ó? O lib eu também vou fazer, ó. Né? Ó. A gente pode no source também, ó, ter várias fontes, tá certo? Olha lá. Então, ó, Serial Generator, ó, UI, que são os dois módulos que estavam aqui na lib, tá certo? Na sequência eu tenho, olha lá, lista telefônica, declaração da app, e aí segue tudo, né? Você vê que o appjs vem antes porque ele está fora dos diretórios, tá bom? Show de bola, né? Bom, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando. Agora chegou a hora de trazer então, ó, o Uglify, né, que é o require gulp Uglify, tá certo? Vamos mostrar o plugin, né? Deixa eu voltar aqui para o site do Gulp. Uglify, olha lá. Você vê que tem um absurdo de plugin para cada coisa, né? Até para achar é difícil. Gulp Uglify, tá aí. Ó. Então, vamos fazer o npm install no Gulp Uglify. Ó. Enquanto ele está rodando lá, a gente vem para cá e começa a explorar as ideias, né, que são muito similares ao concat. Então, repara só, eu tenho esses dois aqui, tá certo? Eu peguei e juntei os dois. Eu vou trocar um pouquinho o concat pelo Uglify, só para a gente acompanhar a diferença, tá? Ó, vou fazer simplesmente um pipe Uglify nessa origem, né, e levar para esse destino, tá? Já importei o Uglify e já instalei o Uglify, certo? Beleza. Vamos lá. Gulp. Vai limpar e vai rodar, tá? Repara só. Como eu não concatenei nada, ele manteve a estrutura, né? E aí, olha só, cada arquivo se tornou minificado. Deixa eu colocar um word wrap aqui, ó. Legal? Cada arquivo acabou ficando minificado. Olha como ele renomeia as variáveis locais também, né? Tá bom. Beleza? Uglify. Só que eu não quero fazer desse jeito, né, com os arquivos todos separados. Eu quero, depois de fazer esse processo, fazer um concat, juntar todos em scripts, ou all, né, como eu estou chamando lá do outro lado, min.js. Tá certo? Estou passando sempre no clean, então eu sempre estou limpando, né, eu sempre estou limpando a distribuição anterior. E olha só como agora eu juntei todo mundo, né? Olha lá. Legal, pessoal? Viu que eu juntei todo mundo agora num arquivo só? Então, aí a gente conseguiu, né, chegar naquele resultado de fazer o processo tanto de concatenação quanto de minificação, só que de uma forma única, né, sem fazer I/O desnecessário. Tá certo? Então, esse acaba sendo, né, uma das grandes ideias, né, da diferença entre Grunt e Gulp. Tá bom? Legal, só que a gente também vai colocar, tá? Além desse source que está aqui, eu também quero, né, juntar com aquele source das bibliotecas, tá bom? Então, naturalmente, eu vou precisar de mais um source, né? Então, olha só, gulp source, olha lá, gulp source. Eu vou precisar, nesse momento, né, pegar então a Bower Components, tá bom? Angular min JS, tá? Eu vou precisar também do Bower
components Angular Out min JS. E vou precisar também, por último, né, do Bower Components Angular Messages. Tá ficando difícil aqui, né? Angular Messages.min.js. Tá certo? Então, todos esses aqui precisam entrar na distribuição final, mas não precisam uglificar. Tá bom, pessoal? Repara só, olha que legal isso aqui. Eu vou fazer uglify então só nesses dois, tá certo? Eu vou fazer uglify só nesses dois. Se eu quiser concatenar esses caras juntos, eu até poderia fazer, olha só, um pipe concat, né? E aí digamos que eu vou levar ele para script.js, tá certo? E para juntar esses dois processos aqui, porque veja bem, eu tenho dois, né, strings de leitura e eu tenho que juntar os dois, então eu posso usar um negócio chamado ES, né, ou Events String, tá certo? Que é uma biblioteca também, que vai fazer com que eu consiga, né, juntar esses eventos, tá bom? Olha só, o Event String, ele permite fazer várias coisas legais. Depois eu vou falar um pouco sobre ele, né, nesse episódio de Node que fala sobre strings, tá certo? Então ele te permite, depois dar uma olhadinha na documentação dele, tá certo? Em algum canto aqui tem os exemplos, tá? Então depois dá uma olhadinha, porque ele vai te permitir fazer, né, muita coisa interessante, tá? Olha só, vamos lá então, npm install event string, né? Deixa ele instalando ali. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eventstream.merge, tá certo? Eu vou juntar então esse source, tá? Isso nesse meu build, tá, pessoal? Talvez o build que você está criando, que você está usando, não precise chegar nesse ponto, né? Então eu junto isso com isso, tá certo? Junto esses dois, tá? A saída dos dois, porque aqui eu já tenho uma minificação feita, tá certo? Ele já está minificado, não preciso minificar de novo. E aqui eu preciso, eu quero juntar e eu quero minificar. Depois eu pego os dois, junto num só e mando para o destino. Tá bom? Isso aqui já é, né, uma construção um pouquinho mais interessante, né, por ser mais avançada. Tá bom? Então, vamos ver se funciona. Olha lá, vou rodar um gulp, tá certo? Rodei aqui o meu uglify. Ó. Vamos olhar. Ó. AngularJS, né, pelo tamanho aqui, né, você já vê que é o Angular, tá? Que é o framework como um todo. Na sequência, olha só, eu tenho route, na sequência eu tenho min, porque eu encadeei aqui, tá bom? Ó, esse, aquele. Depois eu tenho, olha lá, serial generator, ó, que é uma biblioteca, né? Deixa eu botar um word wrap aqui. Serial generator. Vamos lá para baixo. Ó. Depois eu tenho o UI aqui, olha lá, generator, UI, que foram os dois que eu coloquei, tá vendo? Porque tem o lib asterisco, ó, pegou esses dois, tá certo? E em seguida eu tenho o código-fonte da aplicação, perfeito? Então criamos aqui o nosso, a nossa distribuição de todo o código-fonte já concatenado e minificado. Tá bom, pessoal? Simples, né? Legal. Vamos lá. Então, continuando, agora eu vou trabalhar um pouquinho nos HTMLs. Tá? Então, para isso eu vou usar um negócio chamado HTML-min. Olha lá, fazer um require, né? Gulp HTML-min. Olha lá. Também é um outro plugin do Gulp, né? Vamos lá no Gulp. Ó. Gulp HTML-min, tá certo? Então, eu tenho esse plugin aqui, né? Basta fazer a instalação, olha lá, npm install gulp HTML-min, segue a instalação, e aí a gente vai fazer, né, a task. Então, vamos lá. Ó. Gulp task HTML-min, lembrando que você chama a task como você quiser, né? E agora, eu vou começar a dizer assim, ó, return gulp source. Pessoal, se você não colocar esse return, tá, a task vai ser síncrona, tá bom? Eu vou fazer essa e vou tirar os returns para mostrar, tá? Gulp source, né? Aqui eu vou dizer, ó,
tudo está em view*.html, tá certo? Leia dessa fonte e faça um pipe para HTML min, né? Eu já vou mostrar que tem possibilidade de configuração aqui dentro e leve para destination, olha lá, gulp destination, ó. Opa, dist barra, né? Aí se quiser botar na pasta view, põe na pasta view, tá bom? Só que se eu não disser nada aqui no meio, né? Primeiro vamos botar aqui também HTML min. Se eu não disser nada aqui no meio e rodar, você vai ver directory is empty. Vamos lá. Possivelmente ele não criou. Deixa eu tirar esse clean daqui. Dist barra view. Beleza. Olha só. Tá vendo? Ele simplesmente fez uma cópia, né? O que não é desejável, tá certo? Eu não quero só copiar, eu quero copiar e quero minificar, tá? Então eu vou começar a instruir esse HTML min, né? Deixa eu ver se aqui na documentação tem alguma coisa. Ó, por exemplo, collapse white space, né? Ou seja, eu vou remover os espaços em branco e assim eu já vou economizar bytes, além de obfuscar um pouquinho o HTML. É besteira, né? Obfuscar HTML não tem muito sentido, só que eu posso reduzir os bytes dele e isso sim é interessante, tá bom? Então aqui, olha só, collapse white space, true, perfeito? Juntei esses espaços em branco todos, tá? Vamos rodar de novo? Olha só que legal. Deixa eu botar um word wrap aqui pra gente ver. Tá vendo, pessoal? Então, sem dúvida nenhuma, você reduz um pouquinho, né, o número de bytes, você deixa o código um pouquinho mais enxuto, né, para produção, tá bom? Então, fizemos aqui também o HTML min e agora vamos fazer também o CSS min, tá certo? O CSS min, ele tem possibilidade de a gente fazer o mesmo trabalho com os CSS, tá? Então eu vou usar o var, né? O CSS min, na verdade, agora é clean CSS, né, que é um outro plugin, tá, que já mudou de nome, né? Olha lá, gulp clean CSS, tá certo? Então vamos atrás dele, ó. Vem pra cá, gulp clean CSS, tá aqui, né? Tem vários plugins para cada coisa, tá? Muitos deles fazem a mesma coisa. Então, gulp clean CSS, mandamos instalar, volta para cá e agora a gente começa, né, o nosso processo. Então, fiz a importação do gulp clean CSS, venho aqui, faço a mesma ideia, olha lá, gulp source, né? Da onde vem os CSS, né? Então, basta a gente colocar as fontes, nesse caso eu vou botar duas, tá, pessoal? Vou botar duas. Uma é Bower Components Bootstrap, dist css bootstrap.min.css, que é esse arquivo aqui, ó, bootstrap dist css, aqui, ó, beleza? Min CSS. Não precisa minificar o CSS do Bootstrap. Se você quiser, pode fazer, tá? Mas não precisa, já vem um minificado, vai levar menos tempo, tá certo? Nesse caso, até para levar mais tempo, eu vou deixar sem minificar. Minificando, na verdade, tá bom? Eu até fiz isso para comparar um pouco o Grunt com o Gulp, tá? Pode ser interessante. Senão eu só preciso concatenar, eu posso fazer essa ideia aqui, tá bom? Muito bem. Na sequência, eu vou ler os meus CSS, o CSS da minha aplicação, tá? Que estão em CSS. Eu já vou colocar logo todos, tá? Apesar de só ter um, né? Eu já coloquei tudo, tá? Aí você já sabe, né? Se eu fizer um ponto pipe, levar isso para gulp, tipo, né? Barra CSS, olha lá. Se eu levar ele para esse local, eu acho que é esse local mesmo, certo? Colocar aqui também, ó, CSS min, certo? Se eu levar ele para lá e rodar o processo, vamos ver se instalou. Instalou, vamos lá, gulp. Ok. Vamos ver como é que ficou. Repara que eu levei app, eu levei bootstrap e eu levei UI. Eu copiei basicamente e agora chega a hora de colocar aqui no meio, olha lá, clean CSS, certo? Que foi o que eu importei aqui. Né? O Clean CSS tem algumas possibilidades de configuração, vamos deixar assim por enquanto, tá certo? Fiz um Clean CSS, vou rodar, olha lá.
Agora sim, você vê que ele já vai levar mais tempo aqui, tá vendo? Levou já 516 milissegundos, né? Porque tem uma quantidade maior de código para analisar. Olha lá, eu fiz em cima do Bootstrap, então realmente foi uma quantidade bem grande, né? Não recomendo que você faça isso no teu oficial, porque vai levar tempo desnecessário. Só que ele separou cada um num arquivo, então é o que eu estava falando antes, eu posso fazer um pipe aqui, olha lá, e um concat dizendo assim, cara, vamos levar isso aqui para styles min CSS, né? Olha que legal. Levo isso para styles min CSS, né? Vou fazer um loop clean aqui para ele limpar, depois eu vou mostrar a ideia de um encadeamento interessante, né? Rodou todo mundo, tá? Rodou todo mundo. Aqui em dist, tá lá então, ó, style min CSS, tá vendo? Então, todos os CSS estão aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Super simples, né? Então, é aquela coisa que eu estava falando. Não precisa, obviamente, fazer clean, porque o Bootstrap já traz o seu Bootstrap min. Então é só você fazer a separação como eu fiz aqui. Tá certo? Aí você faz um concat ou um uglify, nesse caso um clean CSS, só naqueles arquivos que você quiser, tá bom? Só para não complicar muito aqui, mas você pode fazer isso sim, tá? Vou fazer uma experiência tirando os returns, só para você ver uma coisa. Você viu que antes a gente estava fazendo, tá? E olha só, ele start o JS hint, ao mesmo tempo start o uglify, start o HTML, start o CSS, aí termina o CSS, termina o HTML, né? Termina o uglify, é tudo paralelo, tá bom? No momento em que eu estou tirando, né, aquele return, olha só o JS hint, só o uglify, só o HTML min, só o CSS min. Ok, pessoal? Entendeu? Então por que eu tenho que ter esse return aqui? Tá? Para que eu possa tornar isso assíncrono. Tá bom? Isso está na documentação do Gulp. Tá? Uma coisa interessante, né, que a gente pode fazer, se a gente quiser fazer um certo encadeamento, porque repara que várias delas dependem de clean, aí eu vou botar clean antes de cada uma, tal. Tem uma coisa interessante que eu posso fazer aqui, que é o seguinte, tá? Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Você vai possivelmente, talvez, querer fazer isso. Tem uma dependência chamada run sequence, tá? Essa run sequence, bom, primeiro ela vai me permitir apurar o tempo total. Tá vendo? O tempo total aqui não está batendo, né? Ele não está calculando o tempo de todos juntos, né? Então eu posso usar o run sequence para dizer assim, olha, run sequence, roda esses todos aqui em paralelo, mas roda antes para mim só o clean. Tá certo? Roda o clean, depois você vai rodar esse grupo aqui. Tá bom? Eu posso fazer um return aqui para que ele possa ter uma noção do tempo. E tem um negócio interessante também que é o seguinte, eu tenho a possibilidade de receber um callback aqui, que é um callback também que vai me ajudar a ter o encerramento. Então assim eu vou saber quando tudo termina, tá bom? Vou instalar o run sequence, olha lá. Muita gente usa o run sequence. Require, olha lá. Run sequence, está aqui. Então vou fazer lá um npm install run sequence, né? Save dev. Enfim, não problema. Deixa ele instalando ali. Beleza? Então, repara só, run sequence clean, depois eu rodo o resto, tá bom? Vamos lá. Gulp. Repara só, terminou o clean, fez o clean exclusivo, depois aí, né, sai naquela bagunça, né? Chama todos de uma vez, né? Aí vai executando e aí eu tenho como saber que todos rodaram em 751 milissegundos. Beleza? Então, ele foi dizendo aqui, ó, depois de quanto tempo eles foram terminando, tá certo? E aí eu tenho uma apuração mais completa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tá fácil? Tá. Por fim, eu vou fazer um copy. Olha só, então eu vou criar uma task. Você vê que o copy não vai precisar nem de plugin, não nesse nível que eu preciso aqui, tá? Vou criar uma task chamada copy, né, que foi o nome que eu dei. Vou colocar copy aqui, ó. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, return gulp.source, porque eu quero pegar este index prod, eu quero levar aqui para dentro do dist, com o nome de index, tá bom? Bom, para fazer isso, né, basta pegar index prod HTML, fazer um ponto pipe, gulp dest, lá, né, dist barra, tá certo?
Nesse ponto aí, nem tem muito mistério, tá? Só que se eu fizer dessa forma, vamos rodar, né? O que aconteceu? Ele copiou, só copiou com o mesmo nome, porque eu quero referenciar o all-min que está aqui, tá vendo? Tá show, né? Eu vou referenciar o styles que está aqui, olha lá, né? Então, eu preciso fazer um rename desse cara, olha lá. .pipe rename, cara, o Gulp é muito divertido, assim, ó, é inegável que é mais divertido trabalhar com Gulp do que trabalhar com Grunt, assim, ó, não tem como comparar, tá certo? Olha lá, renomeio para index. Você tem uma liberdade de criar isso aqui que é impressionante, né? Então, lá, var rename, claro, tudo na vida, né? São módulos, são plugins, né? Então eu posso pegar lá o Gulp rename, tá certo? Por isso que tem 2000 e tantos, né? Porque também tem um para cada necessidade que você possa ter. E vários ainda dentro da mesma ideia, tá? Então tá aí, Gulp rename, tá bom? Várias formas de fazer rename, né? npm install Gulp rename, save dev, olha lá. Vai instalar. Beleza? Volta para cá. Então fiz o meu rename, vou fazer o meu clean, fiz o meu copy no final, tá certo? Beleza. Rodei o Gulp, né? Legal, pessoal? Rodou a sequência toda, então rodou o clean separado, né? E aí fez hint, aglify, HTML min, CSS copy, foi fazendo tudo, tá certo? Vamos ver se deu certo aqui, né? Olha lá, HTML, index HTML tá correto, né? Show de bola. Começar a ver uma coisa, ó. Tô rodando já a minha aplicação toda, olha lá, concatenada, minificada, toda certa. Tá bom, pessoal? Então, olha a comparação, né? Grunt file que a gente produziu agora, né? Olha lá, 53 linhas, né? Fazendo todo o processo, tá certo? Grunt file tem aí 78 linhas, um pouquinho mais, né? E tá aqui, né? A gente então falou no episódio 1 sobre a diferença entre Grunt e Gulp, no 2 a gente falou só sobre Grunt e hoje, né, nesse episódio, a gente falou só sobre o Gulp. Tá? Então tá um comparativo completo das duas ferramentas. Né? Agora você vai ter que escolher qual delas se adequa mais à tua necessidade. Você reparou que aqui te exige um pouquinho mais de conhecimento em cima do Node. Né? Então, escolhe a que você gostar mais. Vantagens do Gulp são essas. Você tem uma flexibilidade muito maior, você vai se divertir muito mais, tá certo? Já que você está muito livre para construir do jeito que você imaginar. Você não está restrito a um plugin ou outro plugin específico. Tá bom? Você tem liberdade aqui. E ele tem uma performance maior, já que ele roda de um jeito assíncrono, né? Muito interessante. Tá bom, pessoal? Beleza? Legal. Então, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais uma vez. Tá? Me siga no Twitter, @RodrigoBranas. Lá eu divulgo sempre os novos vídeos. Tá bom? No Facebook também a gente tem a fanpage, canal Rodrigo Branas. Se puder curtir, né, eu agradeço. Lá no SlideShare a gente tem os slides. No YouTube, né, eu peço que você se inscreva no canal, só assim você fica sabendo de todas as novidades, todas as novas séries. Tá sempre... Agora, principalmente, eu tô produzindo muita série nova, então a gente vai ter aí logo logo uma série completa sobre Node.js, tá? Em que a gente vai falar em mais detalhes, coisas como essa que a gente viu hoje em relação a NPM, instalação de pacote, require, né? A própria API de strings que a gente falou também, tá certo? Lá no GitHub eu tô colocando todo esse código fonte, tá bom? Obrigado então, pessoal, e até a próxima. Tchau!